Fala aí, torcedor alvinegro praiano, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos ver aqui, pessoal, debate, jogo aberto, né? Sobre o Santos aí, do Draceno, Ronaldo, Cicinho, Renata Fã. Debater essa vitória do Santos importante e nos passa confiança, né? Para jogar contra o Vasco. Confronto direto contra o Vasco. Já tem que se falar no Vasco, não tem que ficar dormindo. Acordar que essa vitória aí também não é para ficar pisando em ovos, mas serve um ânimo, porque nossa vida não é fácil não. A Copa do Brasil, Clássico, Vasco, Macará lá na altitude, enfim. Olha só o que eles falaram aí do triunfo do Santos. Vamos falar agora do Peixe. Não é Brasileirão. O Santos vai enfrentar o Vasco fora de casa nesse final de semana. Mas quero falar de Sul-Americana. A torcida precisava de um resultado positivo. Ele veio com um susto. O Macará abriu o placar. Assistências do Neymar resolveu a parada. E Gabigol chegou ao 100º gol com a camisa do Peixe. Se liga nas informações. Um primeiro encontro, porque pela primeira vez na história, Santos e Macará do Equador se enfrentaram. Com a pressão que o elenco vem sofrendo, somado aos erros em campo, Neymar cobrou o apoio dos torcedores. E nós entendemos a situação. Só que se a gente ficar remoendo o passado, o que será para o futuro? O que será para o agora? A gente viveu agora. A gente está em 2 competições nas oitavas de finais, quartas. Então, pô, a gente tem que estar aproveitando e desfrutando esse momento. Ainda mais jogando em casa. Então, toda vez que um companheiro erra um passe, ou eu mesmo, sempre vem não, incentiva, aplaude. Mas aos 4 minutos, a história começou a ser escrita de outra maneira. Franco Posse no modo oportunista, 1-0. Do Macará! Surpreendente o time equatoriano no contra-ataque. O Santos fez um primeiro tempo muito abaixo. As poucas chances foram aparecer somente no fim do primeiro tempo, com o Neymar acionando o Gabigol, que parou em Rodrigo Rodrigues. 2 minutos depois, a dupla apareceu novamente. Neymar, um lindo toque para Gabigol, que dessa vez não desperdiçou. 1-1, 100º gol com a camisa do Santos. Gabigol empata para manter esperanças para o torcedor do Peixe. Eu tenho muita confiança, acho que o meu problema é que eu tenho tanta confiança que isso acaba sendo ruim. Eu tenho 100 gols pelo Santos, mais 100 gols pelo Flamengo. O que eu sei é fazer gol, então eu sei que trabalhando bastante com meus companheiros, com a ajuda deles, os gols vão sair. No segundo tempo, a atitude santista mudou, mas a parceria Neymar e Gabigol, não. O camisa 10, de forma inteligente, deixou a bola para um gol de um 9 com estilo. Gol que foi anulado por impedimento. A dupla do Barulho da Vila tava demais. Em bela jogada, com tabela e tudo, Neymar mais uma vez deu assistência para Gabigol, que marcou novamente. Análise e 4 minutos depois, anulado outra vez. Que pecado! João Schmidt arriscou de longe, na sobra, Barreal desperdiçou. Na cobrança de escanteio de Neymar da medida, o Ilharão fez seu primeiro gol com a camisa do Santos. Com a dúvida no campo se a bola entrou ou não, houve muita confusão entre os jogadores e diversos cartões amarelos. Depois de mais um tempo de espera, enfim, a virada foi confirmada. Santos 2-1. O Santos vira. Muito feliz pelo gol, muito feliz por contribuir, ajudar o Santos também com o gol. A vitória foi muito importante. Neymar até tentou fazer o dele, mas o jogo terminou mesmo em 2-1 para o Peixe. Com essa vitória por 2-1 contra o Macará pela Copa Sul-Americana, o Santos vive um outro cenário na temporada de 2026. Nesta competição, já são 4 vitórias seguidas, bem diferente da dificuldade do Campeonato Brasileiro, em que o Peixe está na zona do rebaixamento. E isso não sai da cabeça dos santistas. Por tudo que aconteceu com os anos, nos últimos anos, o Santos virou isso. É sofrido, vai na raça, na vontade, mas é Santos, é Santos. Se a gente se incentivar e nos unirmos juntamente com a torcida até o final, tenho certeza que a gente vai longe. Domingo, confronto direto na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, em São Januário contra o Vasco. E como diz o príncipe Neymar... Neymar. Ele em campo fez o que precisava, 2 assistências importantes, ajudando o time a vencer
Agora tem a partida de volta lá no Equador. Mas ele é sempre o personagem. Quando ele está, é o cara que fala, é o cara que resolve em campo. O Santos sem Neymar parece que não é o Santos, Edu. E ele chama atenção por tudo, né, Renato? Que envolve o Neymar. Então isso a gente já conhece já bem. O Santos não começou bem a partida, já tomou gol aos 4 minutos já. Parece que aí depois acordou para o jogo, conseguiu desempenhar um bom futebol. Eu vou ver para o lado positivo, Renato. Há bastante tempo o Santos não vencia em casa. Então isso já traz uma confiança, uma tranquilidade um pouco maior para trabalhar, principalmente num momento tão difícil, turbulento que o Santos está vivendo, né? Não só na Sul-Americana, financeiramente, no Campeonato Brasileiro, que está na zona do rebaixamento também. E você vê o Neymar, né, dando assistência, principalmente para o Gabriel, eles são entrosados tanto dentro como fora de campo também. Isso é muito bacana. E você vê realmente que o Santos, né, a gente leva para o lado triste por 2 lesões, né? Que o Gabriel Bom Tempo e o Gabriel Menino também acabou saindo lesionado. E isso acaba prejudicando também o Santos nesse momento, que precisa muito desses jogadores. Mas o mais importante de tudo foi vencer o jogo. É claro que agora vai jogar fora de casa. Eu acredito, e o santista tem que entender, o foco é Campeonato Brasileiro. Foca no Campeonato Brasileiro, porque não adianta nada você chegar longe na Sul-Americana e estar passando sufoco no Campeonato Brasileiro estando numa zona de abaixamento. Então é concentrar, descansar, porque domingo tem uma parada duríssima contra o Vasco. Quero exaltar, Cicinho, esse que está aparecendo aí, apareceu mais já na nossa tela, o Gabigol chegou a 100 gols com a camisa do Peixe, é um número expressivo. E o William Arão também, que conseguiu fazer um gol, que é um cara que vem sendo criticado pela torcida. Aos poucos, o Santos tem que se reencontrar até para chegar vivo ao final da temporada. São jogadores experientes e que têm contribuído com o Santos, né? O Arão dando essa solidez ali no sistema defensivo. E o Gabigol é esse jogador que a gente sabe que ele jogou de zagueiro e jogou bem, bem. É que a equipe adversária também não esboçou reação assim para pressionar o Santos. Eles criaram 1 ou 2 chances e nada mais, porque são bem inferiores à equipe do Santos. Mas falando do Gabigol, o Gabigol ele é o cara que entende o Neymar. Então a movimentação dele acabou fazendo 3 gols, só valeu 1, mas a movimentação, e isso dá confiança para o jogador. Mesmo que não tenha sido validados os outros 2 gols, o Gabigol ele fazendo o 100º gol aí, o Neymar é um cara inteligente. Então se os jogadores do Santos pensar um pouquinho mais, eles vão aí colher muitos frutos, porque tem um Neymar aí que pensa muito à frente. Só que para o jogo contra o Vasco, o que apresentou o Santos ontem, o Edu está sendo generoso, é pouco. É pouco porque o Vasco tem muito... Eu tô feliz pela vitória. Eu não tô confiante igual você, não, mas vai ser um grande jogo. Tá com uma cara de empate essa partida. Chega. Falando nisso, terça, quarta e quinta, 3 dias intensos de Copa Sul-Americana e os resultados. Help me, help you. Bom dia. Beijo para você, para o Wallace Borges, para o nosso Marcelo Obecker e para Vitor Sérgio O Rodrigues, além de toda a galera que acompanha o De Placa. O Santos não fez mais nada que a obrigação dele, né? Quer vencer o Macará, Macaré, Macaria, nem sei o nome do time do Equador aí. Precisava vencer, só que é muito aquilo que você falou. O jogo pro torcedor do Santos já começa com o time tomando um gol. É surreal. Primeiro ataque do time do Equador, os caras fazem 1-0. Depois de uma cobrança de falta do Neymar, na bola seguinte era para ter saído o gol no cruzamento que vem da esquerda. O cara perdeu. Aí o cruzamento vem da direita, o time equatoriano faz 1-0. O Santos conseguiu assimilar o gol e fez principalmente um bom segundo tempo, né, Vitor Lopes? Poderia ter saído da Vila Belmiro com 3, 4, 5-1, que daria ao Santos a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. E aquilo que a gente trazia de informação, como disse o Vitor Sérgio Rodrigues, foi confirmado pelo técnico Alex Estival Cuca. O Santos vai mandar ao Equador um time reserva. Nenhum titular irá viajar para o jogo da volta, até porque a prioridade do Santos, e o Santos está correto, é fazer 45 pontos no Campeonato Brasileiro. Se faz ontem 3, 4-1, iria muito mais tranquilo para o jogo da volta. Uma grande partida do Neymar, principalmente no segundo tempo, e o Neymar ontem na zona mista ativou a tecla sincerão. Gostei muito das respostas do Neymar ontem após a partida. É um Santos que sonha em ganhar a Sul-Americana, sonha em ganhar a Copa do Brasil, mas a realidade que o Santos precisa mesmo são 45 pontos no Campeonato Brasileiro. E ontem, Gabriel Barbosa, o Gabigol, chegou ao 100º gol com a camisa do Santos Futebol Clube
E se tivesse um pouquinho mais de paciência, teria feito 102 gols. Porque 2 gols anulados por impedimento, porque ele é um pouquinho ansioso, mas grande vitória ontem para deixar o torcedor um pouco mais animado. Vitor Lopes. O Ricardinho estava falando, uma coisa que me chama muita atenção não sei se o Ricardinho vai concordar, mas porque ele vê com muito mais atenção e vive o Santos lá. Por exemplo, contra o Remo, eu não vejo que o Santos tenha feito 2 grandes confrontos, mas classificou. Ontem, contra o Macará, o Santos jogou muito bem. Do meio pra frente, daqui a pouco a gente vai falar do Neymar, o Neymar foi uma barbaridade o jogo dele. E talvez não tenha feito um resultado que dê uma segurança pro Santos se classificar na volta. Porque o 2-1 na altitude, com time reserva, é um resultado talvez possa ser frágil. Esse resultado pro jogo da volta, o time titular do Santos, do meio pra trás, já tem problemas. Ontem perde o bom tempo, acho que essa é uma questão Ganhou mais sensível. 2, né? Você perde o Gabriel Menino também, lateral direito, enfim. Mas ontem, se a gente olha para a temporada do Santos, que o objetivo central, principal, é fugir do rebaixamento, ontem o Santos jogou bem, ontem o Santos fez uma boa partida. Claro, o Macará não é no nível dos melhores times brasileiros daqui, mas o Santos não estava jogando bem contra ninguém. É mais o Santos sobre o Santos. O Santos pega a Chapecoense em casa e só não perde o jogo porque tem um pênalti ali no final para empatar. Então, se você olhar o Santos, sobre a ótica do próprio Santos, ontem o Santos fez uma boa partida, jogou bem. Pode não ser suficiente para o time reserva na altitude, o 2-1 pode ficar curto o resultado. Assim, pelo menos a minha sensação é de que, claro que a gente vai ter ali as exceções, o próprio jogo contra o Remo não toma gol, né? Mas a sensação que me traz é que... Uma bola na trave na ida e na volta. Então, mas a sensação que me traz é que, assim, cara, o Santos, o torcedor pelo menos, né? Hoje tem que ser pelo menos 2. Se a gente quer ganhar o jogo, então a gente vai ter que fazer 2. Porque um a gente vai tomar. Pelo menos, cara, eu vejo o jogo do Santos, todo o ataque do adversário, você não fica tranquilo. Não passa nenhuma segurança. Aliás, e muda. Tocar muito a bola, arriscar pouco até ela cair no pé do Neymar. Ninguém perde a bola. Até ela cair no pé do Neymar. O Neymar pode perder, porque de vez em quando ele vai perder, mas de vez em quando ele vai achar várias. Talvez seja o melhor caminho a se seguir, porque ontem, quando jogaram esses 4, e jogaram ocasionalmente, né, pela lesão do Bom Tempo, e antes já tinha machucado o menino, acho que o time rodou muito bem. Contra um adversário que a gente não conhece, mas que está fazendo a temporada que está, você pega a classificação do campeonato equatoriano, que a gente vê que os times de Libertadores são bons e complicam a gente. Esse time é o 2º colocado. Ganhou no final de semana do Barcelona em Guayaquil, que normalmente é difícil, para todo mundo que vai jogar lá de brasileiro é chato pra caramba. Então, conheço o Macará? Não. Tenho acompanhado? Muito menos. Mas aparentemente eles estão fazendo lá um bom papel. E o Santos jogou bem. Eu acho que esse é o caminho para seguir. Contra o Vasco, acho que tem que ser Roleiser, Barreal, Neymar, Gabigol por fora de casa contra o Vasco. E que esse time fique com a bola o máximo de tempo possível para construir e gerar e para não entregar o que a defesa depois vai sofrer. Né, Beckler? É quase matemático. Estou 100% com o que o Vitor Lopes falou. A defesa do Santos é muito fraca. Nossa Santista, já pra amanhã, né, de manhã, mais tarde, a gente já traz informações desse jogo do Santos aí, Vasco. Domingo, né? 4 horas da tarde. E, porra, esse cara tá falando aí, porra, bela posse de bola, né? E como o Beckler falou agora no final do vídeo, não à toa esse Macará, ele é o 2º colocado do Campeonato Equatoriano, que tem vários times tradicionais de Libertadores, como Barcelona de Guayaquil, né? Que sempre chega aí, LDU também. Times fortes, né? Que dá trabalho aos times brasileiros. Então, porra, velho... Tem análise dos caras que os caras, sei lá, só desmerecendo. Gente, vamos, mesmo não torcendo pro time, mas vamos fazer a nossa análise embrasada do que teve no jogo. Jogou ontem, posse de bola de estudo, pô. Mais do dobro de posse de bola. Quase 3 vezes a mais. 13 finalizações, dobro também de finalizações. No gol também, 8 finalizações. Santos acertou, né? De 13 finalizações, 8 foi no gol. 0 defesa do Brasão. Brasão ontem poderia pegar um jornal e ler. Passe 581, ele 238. Praticamente o dobro, né? E faltas, 21 a falta dele. 3 vezes a mais de falta do que o Santos. O Santos fez 8 faltas. Então, esse volume mostra o quê? O Santos foi melhor. Agora sim, nesse jogo de volta, eu acho que deveria ir mesclado o time. Podia poupar o Neymar, né? Que é o cara que não pode se machucar, sempre tá se machucando, jogando na altitude. Eu iria com mesclado aí, velho. Eu iria com mesclado, se o Bom Tempo estiver bem. Roleiser, apesar que também, né, vai ter Roleiser. Pode de repente surgir aí, né? Agora, pô, sei lá, porque a grana que vai ganhar também, nesse jogo se classificando, não seria tão ruim, né, velho?
não seria tão ruim, né? Vamos ser sinceros. Iria ajudar o Santos. Vai ajudar. Creio que vai ajudar. Mas eu acho que o foco é o brasileiro, porque a receita é maior, direito de imagem maior, várias coisas, né? Não tem comparação você comparar o valor que você vai ganhar no campeonato da Copa do Brasil e da Sul-Americana com o brasileiro, né? O direito de imagem brasileiro é bem maior. Então, o foco tem que ser o brasileiro mesmo. Mas dá pra... Porque eu acho que a Copa do Brasil tá mais difícil pro Santos. Que é um clássico paulista. Vai pegar o Palmeiras, né, velho? É líder do Campeonato Brasileiro. Time dificílimo, time forte. Eu acho que a Sul-Americana tá mais palpável pro Santos. Por isso que eu tô assim, meio, né? Meio cismado, né? Eu acho que o time reserva dá pra ganhar, pô, pro Macará. O Macará não é muito forte, quer dizer, cada um trabalha no Campeonato Equatoriano, mas quando pega time brasileiro, né? O Santos tá indo na Sul-Americana totalmente outro time. Jogar desse jeito aí no Brasileirão não dava trabalho. Poderia não ganhar todos os jogos, que não vai ganhar todos os jogos. Poderia também não estar entre os primeiros. Mas tinha que estar em meio de tabela. Santos tem time pra estar em 10º e 8º colocado, pô. Entre 8º colocado e 10º colocado. Santos tem time pra isso. Minha opinião. Beleza? Tamo junto, abraço a todos e até o próximo vídeo aí, pessoal. Talvez amanhã, ou se não mais tarde, volta com mais algum corte. E também não adianta toda hora trazendo a mesma informação, né? Não adianta. Então, é isso aí.